Nós faremos a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, os versículos de 32 a 40. Lucas 12, 32 a 40. Jesus continuou: Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E Jesus disse ainda: Fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa, com o cinto, e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem-se disto: se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Amém. Que a graça que nos acompanha nas nossas vidas e na nossa liturgia esteja conosco, nos ajudando a entender a mensagem de Deus. Bolsa que não se estraga e não pode ser roubada. Onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Como sempre, o Evangelho é um desafio, ou são muitos desafios, e a gente sempre é convidado a praticar o desafio, a encarar o desafio, a entrar no desafio. Então eu quero começar com uma pergunta: quem já arranjou uma bolsa que não se estraga? Mesmo que seja Louis Vuitton, nem sei quais são as marcas, né? Quem já teve a oportunidade de ter uma bolsa que não se estraga? Difícil encontrar alguém que venha trazer um relato desse. Mais que isso, uma bolsa que não se estraga para guardar as suas riquezas no céu. Então o Evangelho já começa trazendo na sua primeira parte essa impressionante possibilidade que Jesus coloca para nós, que é um desafio, uma bolsa que não se estraga. Separem uma bolsa que não se estraga e que nessa bolsa ainda possa guardar as suas riquezas no céu. A bolsa que não se estraga e é suficiente para as riquezas do céu é o coração. A gente não pode pensar simplesmente no coração ou no órgão coração. Coração em sentido amplo. O coração em sentido amplo. Um coração conectado a uma nova consciência é uma bolsa que não se estraga e não pode ser roubada. E os cânticos que nós entoamos falam disso também. Esse último, então, fala muito sobre isso. As pessoas que, mesmo sofrendo opressão, elas têm a sua consciência livre. Você pode reportar a gente as torturas da ditadura. Quantos não se entregaram e não entregaram ninguém, nenhum irmão, nenhuma irmã, em nome de uma consciência de liberdade? Quantas vezes nós também vemos hoje pessoas que não entregam a sua dignidade, a sua liberdade, em vários sentidos, seja na luta pela biodiversidade, pela ecologia, seja na luta por moradia, na luta por terra. Quantos não entregam a sua dignidade, a sua liberdade, a sua consciência
porque enxergam que ali há uma bolsa que não se estraga e que carrega e guarda riquezas do céu. É a liberdade em Jesus Cristo, um radicalismo alegre, que na prática cotidiana é a renúncia aos próprios bens e, acima de tudo, a si mesmo. Então, muito interessante a gente falar de um radicalismo alegre, porque quando a gente fala de radicalismo, normalmente as pessoas, e nós também, pensamos em algo que é destrutivo. Aquela pessoa é muito radical, né? É uma pessoa destrutiva. Há uma tendência, isso foi colocado para a gente, na nossa sociedade, algumas palavras que elas não têm o sentido que elas deveriam ter. O radicalismo de Jesus é alegre e não destrói, ele transforma. Essa é a grande diferença. E isso traz para a palavra radical aquilo que faz sentido na palavra, que é raiz. As raízes, elas são construtoras, as raízes são transformadoras. Mesmo uma calçada cidadã, às vezes a gente fala, nossa, aquela raiz destruiu a calçada. Não, ela transformou, porque aquilo é o espaço da natureza. Quem destruiu foram os seres humanos, fomos nós. Então essa liberdade em Cristo é um radicalismo alegre, que na prática cotidiana é a renúncia aos próprios bens e, acima de tudo, a si mesmo. É essa renúncia que permite ao crente encontrar e enriquecer-se em Deus. Então Jesus está trazendo um desafio muito grande e ao mesmo tempo muito simples, com a imagem da bolsa que não se estraga e que guarda riquezas no céu. Renúncia de bens. Será que é proibido enriquecer? Sempre a gente volta para esse tema. Principalmente se for uma igreja de pessoas abastadas. A primeira coisa que pergunta, mas ser rico é proibido? É um pecado? Enriquecer é proibido? É um pecado? O mal não está nos bens em si. Você já viu um dinheiro, uma moeda ou qualquer coisa assim, te atacar? O mal não está nos bens. Um carro sozinho, apesar de que hoje existem carros autônomos, mas um carro sozinho por vontade própria, que é um bem, ele é capaz de fazer um mal para a gente? Um objeto que você tem na sua casa, um jarro que você acha muito importante, que tem um valor para você, ele pode te fazer mal? Aquele objeto pode te fazer mal? Então o mal não está nos bens em si, mas no coração que se apega aos bens. O mal não está nas coisas, mas no coração que se apega às coisas. Até porque se distanciar dos bens não garante eliminar o mal. Se você se distanciar dos bens, em nada garante você que estará livre do mal. Então não são os bens a figura do mal, e sim um coração que se apega aos bens. Então essa primeira parte do Evangelho de hoje nos desafia a investir na ideia de inverter a realidade que nos foi colocada a partir da afirmação: onde tiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. A gente nunca pode imaginar que as frases de Jesus, por mais diretas que elas sejam, elas estão ali para serem daquele jeito. Jesus quer que a gente transforme, que a gente interprete. Então a gente precisa mexer nas frases, precisa encontrar os sentidos. E nessa ideia de inverter a realidade, Deus fez algo com profundo amor. E é a inversão que a gente vai perceber, vai ver ser refletida, uma inversão que a gente vai ver ser refletida em todas as passagens do Evangelho do próprio Cristo. A inversão de Deus é que Ele se esvazia de todo o seu poder, de toda a sua glória, para mostrar à humanidade como que na simplicidade e limitação humana é plenamente possível agradar a Deus. Essa imagem e semelhança de Deus no ser humano, praticada pelo Cristo, é presente também na bolsa que não se estraga e não pode ser roubada. A ideia de se esvaziar do poder da glória
está presente nessa bolsa. Se você esvaziar o seu coração do mal, não é isso que a gente faz quando a gente confessa o pecado? A gente está tentando se esvaziar de algo ruim que a gente faz, que a gente pensa. Então, se a gente também, assim como Deus se esvazia dessa glória, desses poderes que nós temos o poder de fazer o mal, se a gente se esvazia disso, nós estaremos agradando a Deus. A inversão implica que o rico não precisa se desfazer de seus bens, mas compartilhar cada uma das suas conquistas. Claro, Jesus fala, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres. Isso seria o máximo, o ápice da partilha. Mas nós sabemos que Lucas, ele convivia, a sua comunidade são de pessoas afastadas, muitas pessoas ricas. Atos vai falar de pessoas que vendiam púrpura, vendedores de púrpura, no caso uma mulher, Lídia, era uma pessoa que tinha muito dinheiro. E tantas outras. Então, isso cria na comunidade algumas dificuldades de compreensão. Então, Lucas, no Evangelho que ele também traz essas interpretações, onde a radicalidade existe, alegre, porque com alegria venda os seus bens. Com alegria, pegue o dinheiro dessa venda e reparta com os pobres. Isso é o máximo e é o que Jesus está pregando. Agora, nas nossas interpretações, nós vamos também fazer adaptações que convergem para aquilo que Jesus está pedindo. Então, o rico, ele pode inverter esse padrão de se enriquecer e se apegar aos bens. Não dá para partilhar? Eu me lembro de alguém na IPU falando de um casal rico ou muito abastado na IPU que tinha um costume, e é uma imagem interessante, tinha um costume de fazer a sua compra comprando os melhores produtos com um carrinho, e aquela pessoa que era funcionária deles, com outro carrinho, eles compravam as mesmas coisas. Então, se eles queriam comprar um peixe mais caro, eles também compravam para a sua funcionária. Isso lembra a imagem que a gente vai ver mais para frente dos empregados que esperam, que aguardam, e que o patrão depois vai servir. Então, essa ideia da partilha, quem acumula, é muito interessante, porque é um desapego você poder colaborar com as pessoas, dividir o que você tem, sem necessariamente deixar de ter as suas coisas. Então a gente vê que o Evangelho ele traz possibilidades, né, para que as pessoas elas vão caminhando e encontrando as formas de chegar naquilo que é a radicalidade. Porque se as pessoas compreenderem a importância da partilha, do mais rico ao mais pobre, se todos compreenderem, vai chegar uma hora que as pessoas vão falar, eu não tenho necessidade de acumular. Assim como numa passagem anterior, aquele dono de terra acumula, constrói novos celeiros, acumula e morre no meio daquela noite. Ele não entendeu que não faz sentido. Nós temos a oportunidade de entender. Nós temos a oportunidade de entender. Naquela situação, ele ainda perguntava, eu não posso voltar antes que alguém ressuscite. E aí, a gente trazendo já Lázaro e o rico, mande que alguém ressuscite, para que avise a minha família, para eles atenderem ao chamado de Deus. Não dá para fazer isso. Nós temos hoje a oportunidade de compreender o Evangelho e de mudar a nossa forma de lidar com as coisas do mundo e as riquezas do céu. Então nós temos essa inversão e o amor de Deus nos orienta e nos encoraja a não eliminar o outro, mas partilhar a vida. Porque a tendência de quem se apega às coisas, às riquezas, aos bens, é eliminar o outro, porque o outro é uma ameaça aos bens. E é quem a gente vai chamar de ladrão, é quem a gente vai chamar de pessoa invejosa, porque quer o que é meu. Então Deus, no seu amor, Ele nos orienta, nos encoraja a não eliminar o outro. E para não eliminar o outro, a gente precisa eliminar coisas em nós e às vezes até coisas nossas. Em seguida, a partir do versículo 35,
Jesus fará uma correlação com os empregados que devem estar alertas para a chegada, não se sabe quando, do seu patrão, que poderá chegar meia-noite, que é a hora dos ladrões. Em outra oportunidade nós falamos sobre a meia-noite, quando aparece nos textos bíblicos. A hora dos ladrões, a hora do medo. É muito interessante quando esse patrão poderá chegar meia-noite. E saber identificar se é um ladrão ou não é muito importante. A gente só identifica se é ladrão ou não quando a gente se desapega. Quando a gente se desapega, a gente vai conseguir entender que tem pessoas passando fome que chegam ao ponto de precisar roubar. E a gente não vai identificar como um ladrão, mas como um ser humano que está sendo explorado, como um ser humano que está sendo censurado, como um ser humano que não tem oportunidade de se alimentar nem de morar. Então, é muito interessante, quando a nossa visão muda, a gente deixa de ver as pessoas que de fato sofrem como ladrões. Porque a nossa sociedade é ensinada a ver o pobre como ladrão. Se essa chegada acontece e os empregados estão alertas, o próprio patrão, ele mesmo, vai servir os empregados. E aqui é a imagem muito nítida do rico, o poderoso, servindo o pobre, o explorado. Quem é essa relação do patrão e do empregado? Não é o rico e o pobre? Quem é o explorado? O empregado e o explorado. Mesmo que nas condições que nós temos hoje da exploração da força de trabalho, que ainda é uma coisa razoável, né? Quando é bem pago, mas está longe do que o Evangelho prega, sobre o equilíbrio, sobre a igualdade, sobre a partilha. Então aqui nós temos uma possibilidade do rico, nesse sistema de morte, ele mudar a sua posição, ele se esvaziar do seu poder. E ele fala, não, eu vou servir os meus empregados, eu vou servir quem eu exploro, vamos mudar um pouco vamos inverter essa lógica. Então Jesus ensina que para você entender aquilo que Deus quer, a gente precisa exercitar. Então, se eu estou numa posição de poder, eu preciso sair dela, descer dela, me esvaziar, para estar em outra posição, onde eu possa exercer também a misericórdia, entender como o que é passar fome, o que é ser perseguido, o que é lutar e não ter vitória, no sentido de ter a vida plena. Então, o rico, o poderoso, ele serve ao pobre, aquele que é explorado. Essa ideia dos empregados alertas com cintos bem presos demonstra que Jesus, o Deus encarnado, espera e deseja fortemente que suas ovelhas, o seu rebanho, que trabalham pelo reino de Deus, não parem de trabalhar. E é muito complicado falar isso, porque a gente está falando sobre exploração. E quando fala, não parem de trabalhar pelo reino, talvez a gente entra num problema, né? Mas peraí, não é para servir aqueles que estão sendo explorados? Como é que a gente agora fala de não parem de trabalhar? Todos devemos perseverar, insistir em todas as possibilidades de trabalhar pelo reino. Todas as possibilidades. Por isso que o exercício da inversão, de se esvaziar, de tentar imitar o Cristo, imitar Deus, imagem e semelhança, imitar Deus. Por isso que é importante, para a gente poder sair das nossas posições confortáveis, que às vezes nós somos, mesmo que não tenhamos muitos bens, nós somos ricos. Uma pessoa de classe média baixa é rico em relação ao miserável. Uma pessoa que é multibilionária é rica em relação a nós. Então a gente tem que lembrar que nesse tipo de estratificação social que nós vivemos, sempre vai ter alguém mais rico. E a gente precisa pregar, como diz o nosso hino oficial, pregar o Evangelho aos ricos, aos poderosos. Não adianta de nada ter um coração, uma mente convertida a esse Deus que se esvaziou, que inclusive compartilha seus bens para o bem do próximo. Deus não dá tudo para a gente. Deus compartilha tudo que é dele, ele que criou, tudo é dele. E ele compartilha com a gente, generosamente.
Então não adianta de nada ter um coração, uma mente convertida a esse Deus que se esvaziou, que inclusive dá e compartilha seus bens para o bem do próximo. Não adianta de nada essa nova consciência se o trabalho é pausado e interrompido. O que é interromper esse trabalho do reino? É a gente se omitir, é a gente se apegar, é a gente insistir em achar que o nosso pequeno rebanho se basta. Jesus fala no início do Evangelho de hoje, meu pequeno rebanho. E é muito interessante essa imagem do pequeno rebanho, porque ao mesmo tempo dá a ideia de um grupo fechado, um grupo reduzido, mas a gente precisa entender que é um grupo perseguido. E a gente precisa entender ainda mais na lógica da inversão, que o pequeno rebanho é a perspectiva de um grande rebanho. Não adianta nada então isso, se o trabalho é pausado. O reino requer de nós um trabalho incessante, contínuo, continuado. Essa é uma das perspectivas que Jesus traz nessa correlação do reino com o alerta, o momento de espera dos empregados pelo patrão. Concluindo, a traça e os ladrões podem abalar apenas as riquezas materiais. Tanto é que isso, traças e ladrões, não corrompem o reino. Nada corrompe o reino de Deus. Nada corrompe o reino de Deus. A traça e os ladrões podem abalar apenas as riquezas materiais. Porém, nada abala as riquezas do reino, mas, no entanto, o trabalho pelo reino pode ser abalado pelo apego aos bens materiais e ao poder. Apenas o ser humano pode ser traça e ladrão de si mesmo e do próximo. Então tem nome aqui, a traça e o ladrão. É a humanidade. Está na humanidade, a traça e o ladrão. Isto é, abalar e corromper o tesouro que é a riqueza no céu e na terra, a vida. Só nós podemos abalar a vida do outro ou a nossa própria vida. Deus não abala a nossa vida. Ele dá a nossa vida. Ele dá a própria dele para nós. Não é isso? A própria vida para nós. Mas nós, ainda assim, queremos abalar a vida do nosso vizinho, da nossa vizinha, dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, porque nós não queremos ser incomodados. Por isso, irmãs e irmãos, vamos cuidar bem dessa bolsa, coração e consciência, para que o reino seja realidade não apenas de um pequeno rebanho, mas que se inverta essa lógica, para que o grande rebanho, toda a humanidade, se converta para a beleza da graça de Deus. Amém.